Agora vou deixar aqui o meu amigo Francisco Filmeto conversar um pouco com vocês sobre isso. Dê uma alô para o nosso público aí, Filmeto, e faça a sua introdução, por favor. Eu estou tentando achar aqui como é que é o nome do bispo que faz a contagem da genealogia bíblica, que foi durante muito tempo considerado o mais confiável. Eu achei uma página aqui que tem a genealogia, só que o trabalho dele em si não tem. Não é bispo de Usher, bispo de. É um bispo das Ilhas Britânicas, inclusive, que faz. Mas Sabe a qual é o questão nome do toda é a bispo? seguinte: Aí eu procuro aqui também. você tem ela de cabeça? Não. Mal de cabeça, mas eu sei qual é essa história. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar o nome aqui do Que foi bispo. durante muito tempo o mais confiável. Tentar me lembrar aqui, deixa eu ver se eu Se fosse consigo. mês passado, eu saberia isso. Mas não vamos pirar sobre isso, né? E a A gente questão é a vai ter seguinte: tempo hoje. A gente vai ter tempo no outro daqui a rei da pouco dá live uma para fazer pausinha, eu isso. procuro com mais calma no São Google, o São Google me apresenta tal. E não interessaria, porque poderia um doutor da igreja ter apresentado 4.000 anos, outro 4.500, outro 6.000, outro, vamos dizer, mais radical, 3.957, e o outro 12.500, e ainda não teria mal acertado algo que a arqueologia já destruiu de maneira devastadora. Mas eu quero tratar de uma coisa antes disso. Pensamentos sobre os seres vivos se modificarem no tempo remontam aos gregos e até algumas frases, citações de certos pensadores do Mediterrâneo antes dos gregos clássicos. Né? Pensamento sobre modificações de seres vivos a partir de certas formas básicas já nascem logo depois do trabalho de Linneu, com uma grande classificação, que inclusive hoje o que a gente entende é que ele fez um corte no que a gente chama cladograma. Em suma, ele pegou uma fatia da cladística, né? Que é o estudo dos clados dos seres vivos, onde se vê de maneira bastante banal que o homem é um primata, não interessa a criação dele, não interessa essa evolução, ele é um primata, uma questão de classificação. Uma aranha e um escorpião são artrópodes do tipo que formam o clado deles. Insetos, por suas 6 patas, têm uma outra classificação e certas similaridades, e assim por diante vai. Só que ainda não se entendia se essas coisas que poderiam lá atrás ser separadas juntas num determinado momento no passado, continuarem a se juntarem ainda mais para um passado mais remoto. Só que considerar a Bíblia como uma certa referência para a idade das coisas do mundo continuava valendo. O primeiro ataque à cronologia bíblica, e vamos dizer, a tempo bíblico, se dá com o nascimento da geologia. E um dos fatos que leva a isso é um entendimento bem claro que quedas d'água pelo mundo afora vinham evoluindo em registros históricos de desabamento, erosões, perdas de blocos mais discretos, com os desabamentos, especialmente das cataratas do Niágara, que a América já é colonizada pelaquela região pelo século XVII. No XVIII já se tinha muitos dados, naturalistas já visitavam. Tem que entender que naturalista faz parte daquela coisa que hoje a gente entende como filosofia natural, não existia ciência ainda. Ciência tem uma formalização no termo hoje muito mais sério. Mas vamos pular esse assunto e vamos voltar para o que a gente estava tratando. E começaram a perceber o seguinte: não, a Terra não pode ter poucos milhares de anos. Fazendo cálculos rápidos, já se tem milhões. E aí tem que se entender por que eles chegam a milhões com uma certa razão. É porque não se entendia um fenômeno maior ainda que as erosões, que são as tectônicas de placas. Ao ponto que eu vou pegar um exemplo bem simples. Faz há
pequena serra que tem ao norte de São Paulo, a Cantareira, sendo uma erosão de processos mais antigos que a elevação do Planalto brasileiro. Então, fenômenos que têm milhões de anos no Planalto brasileiro, propriamente dito, por exemplo, na Serra do Mar, as erosões que a gente vê até em catástrofes pelo litoral brasileiro, são bem mais recentes que os fenômenos que levaram a formar a Serra da Cantareira, certas formações de Minas, certas formações do sul, do Rio Grande do Sul, etc., etc., e isso vale pelo mundo afora. Só que essas erosões, esses fenômenos, em determinadas regiões que são mais novas, já levam a milhões de anos. Porque nós estamos falando de processos que alguns duram 100, dentro de 10 processos que duraram 1 bilhão, dentro de 4 processos maiores, conjuntos de processos maiores de 4 bilhões, que é a idade que a gente sabe da Terra. Vamos voltar ao século XVIII. Com a consolidação da geologia cada vez mais sólida em dizer que idade a Terra aproximadamente tem, eu vou dar uma expressão para você, contas de açougueiro, se chega no século XIX. E aí o século XIX vai acrescentar uma nova forma de se medir a idade das coisas da geologia, que não tem a ver com o que a gente tem no século XX de radiação, não. Simplesmente é uma analogia com que se eu pego uma bigorna, que eu levei a tantos graus, e deixo ela ao ar esfriando, em X horas ela vai estar à temperatura ambiente. Pelos mesmos cálculos que me permite calcular isso, modelar isso com bastante precisão, com matemática e física muito sólida do século XIX, que até hoje vale, por exemplo, se usa na engenharia, a mesma coisa. Se faz para grandes massas rochosas oriundas de grandes erupções. São aquelas que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas, permitem instâncias hidrominerais. As rochas lá embaixo ainda estão a uma determinada temperatura. E não tem nada a ver diretamente com o núcleo da Terra, o núcleo externo ao manto. São fenômenos de erupções que trouxeram material quente para a superfície, produzido até por atrito, chegou a determinada temperatura de fusão, que se sabe qual é, e estão esfriando há X milhares de anos. E se chegou rapidamente a confianças de massas de rocha pelo mundo que teriam 250 mil, 500 mil, 1 milhão de anos. E até cálculos completamente estapafúrdios, considerando o Sol um conjunto de processos de reações químicas, tal como uma brasa queimando. Não tem nada a ver com física nuclear, porque não existia isso ainda. E já apontava para X milhões de anos. Então, a Terra, pela física, não poderia ter dezena de milhar. E aí entra século XX já com essa base. Então, a demolição da idade da Terra, conforme a cronologia bíblica, ganha um processo contínuo de aperfeiçoamento de modelos e de leituras da física a respeito dos fenômenos até o início do século XX. Retorna um pouquinho. A paleontologia, que nem eu tenho usado o termo, chipófaga, inseparável da geologia, começa a concordar que aquelas biotas que se olha nas camadas sedimentares mostram também milhões de anos e começam a apresentar maneiras de se calcular essas deposições, independente da datação radiométrica, são outros processos de estratigrafia, que mostram a Terra com centenas de milhões de anos para essas formas estarem ali todas distintas. Vamos a piada minha que ganhou a internet. Não se acha uma baleia no Cambriano. Não se acha um mamute no Permiano. Eu sou exagerado, eu gosto de bicho grande. Da mesma maneira que não se acha no Eoceno, junto de cavalinhos minúsculos, que pareciam uma coisa que não dava para diferenciar muito do rinoceronte anão. Era um bichinho que a gente não teria certa dificuldade em dizer o que ele é, mas entenderia bem o que aproximadamente ele pode virar a ser que a gente conhece. Não se acha um dinossauro, que os biotas, as faunas e as floras, num termo mais popular, vão ficando separadas e distintas. E a teoria da evolução vai dando um contexto de transição entre as formas de descendência
que torna tudo isso, apesar das limitações da paleontologia ao final do século XIX e início do XX, um quadro extremamente coerente, que ainda tinha muitas lacunas, que ao longo do tempo sempre mais e mais têm sido preenchidas, ao ponto que hoje não se tem mais uma lacuna significativa. As lacunas importantes são muito raras. As lacunas significativas, assim, não se tem a mínima ideia de onde é que isso veio. Não existe. Tá? Não existe. Você pega um catálogo de formas transicionais, simplesmente de divulgação, e você encontra para vertebrados todas as transições possíveis e imagináveis que algum chato criacionista queira seja apresentado. O problema é a gente estar ali para consultar isso aí, respondendo a teimosia dele. E uma certa falácia irritante, né, que é sempre querer uma brecha. Sempre tem que ter uma coisinha no intervalo, ao ponto que se nascer uma curvinha no chifre de um carneiro, de um ungulado, que tem as chifres da família dos pequenos bovídeos, bovidae, que nem são os carneiros, ele quer o intermediário. Ele é uma mala sem alça. Tá entendendo? Aí é o seguinte, tudo vai fechando. Quando entra a radiação por radioisótopos, que nasce fundamentalmente com a descoberta do átomo e seus processos, e como é que os elementos e seus isótopos se relacionam com o pai, aquele que existia, e o que virou depois de um decaimento, a coisa é destruída de uma maneira que a gente sabe com muita exatidão a idade, muita precisão, a idade de praticamente qualquer coisa que se ache. A anatomia comparada diz exatamente que tipo de animal é praticamente a partir de um único dente. Se tem, por exemplo, a mamífero, se desenvolve todo, se tem ideia do restante do animal. Se tiver o crânio, está praticamente resolvida a coisa. E mesmo para formas extremamente no passado, cada vez mais com mais solidez. Onde é que existiu? Na disposição da Terra naquele tempo. Tem que entender isso, que o sistema é dinâmico. Onde hoje a África era outra coisa que estava ali, por exemplo. Isso, N variações, você tem ideia dos movimentos, um modelo geral dos movimentos com bastante precisão, e em que momento do tempo. Então, a gente sabe do espaço e do tempo. E sabe até a ecologia, o que tinha ao redor que fazia parte das cadeias, das relações entre seres vivos. Então, o texto bíblico, manter o texto bíblico como uma referência científica, passou a ser simplesmente um negacionismo com características patológicas de querer dizer que o livro da minha fé é o que conduz o entendimento do mundo. E adiante eu espero apresentar do porquê que isso se mantém com tanta força. Tranquilo, Marco? Obrigado, Tiometo, por sua introdução. Foi maravilhosa, realmente, um ensinamento muito grande para o nosso público aqui.